Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Reentrevista com o jornalista, escritor, roteirista, comentarista de carnaval, pesquisador e carioca Leonardo Bruno. Tudo bom, Léo? Oi, Mariana. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. A cultura popular é a paixão de Leonardo Bruno. São 8 livros publicados sobre samba e ícones da música popular brasileira. O primeiro saiu em 2013, quando o Salgueiro completou 60 anos. A homenagem celebrou grandes personagens da agremiação. A vizinha Vila Isabel também teve a trajetória contada através de cartas escritas para Noel Rosa, o mito fundador que não chegou a conhecer a escola de samba do bairro. Em 3 poetas do samba enredo, Leonardo Bruno narrou as evoluções do gênero musical a partir de 3 baluartes, Aloysio Machado, Davi Correia e Hélio Turco, afiliados, respectivamente, ao Império Serrano, Portela e Mangueira. As publicações têm espaço para curiosidades, como a incrível história do padre apaixonado por carnaval e jiu-jitsu, devoto de São Miguel, uma biografia musical de Zeca Pagodinho cheia de causos e anedotas, o poder das mulheres que escreveram a história do samba, reunindo passagens com Alcione, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elza Soares e Beth Carvalho. Beth Carvalho, que aliás assinou o prefácio de um dos livros e ganhou uma obra só para ela, De Pé no Chão, baseada no disco considerado a certidão de nascimento do pagode carioca. Daí, Leonardo Bruno assinou o roteiro do filme Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho. Criou outras peças de audiovisual e pode ser visto comentando os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na TV aberta. Feitas as devidas apresentações, deixa a gente saber, Léo, onde você nasceu e como é que o samba entrou na sua vida. Ô, Mariana, eu sou carioca de Madureira, então o samba já entra na vida automaticamente, né? Eu sou filho de uma família típica de Madureira, que é mãe portelense e pai imperiano. Então aquela família que já se divide, mas torcendo pelas escolas de Madureira. E a vida ali no subúrbio, eu fui criado muito perto de Madureira, é aquela vida em que o samba faz parte desde o início. Então, desde o começo da vida, a gente fala de carnaval, a gente tem as feijoadas, a gente tem aquele clima que vive o samba o ano inteiro. Então, assim, foi natural que essa paixão pelo samba aparecesse em mim e pelo carnaval desde muito cedo. Então, eu tenho uma lembrança de eu, aos 8 anos de idade, pedindo de presente de Natal para o meu pai e para minha mãe o disco das escolas de samba. Era o que aquela criança de 8 anos queria, não era um carrinho, não era um brinquedo, era o disco das escolas de samba. Então aquela paixão já era muito forte na minha vida desde a infância. Muito legal saber disso. E aí, bem, em que momento isso deixou de ser uma curtição, um prazer e se tornou um objeto de estudo? Ou um belo dia você percebeu que já tinha muita informação reunida e valia publicar? Eu fui assim a minha infância e adolescência inteira, né? Então eu fui aquela criança, aquele adolescente que lia de tudo sobre carnaval, que pesquisava, que via os programas de TV, que ficava esperando os programas de rádio, as colunas de jornal para saber. Isso é época pré-internet, né? A gente está falando ali anos 80, anos 90, quando a informação não era assim tão disponível para todo mundo. Então eu ficava esperando as colunas semanais dos jornais, os programas de rádio, tudo que falava sobre carnaval me interessava. Isso ali, infância e adolescência. Quando eu vou me formar em jornalismo, quando eu me formo em jornalismo, né? Eu vou para a área do jornalismo, eu procuro sempre tentar juntar essa minha paixão ao meu exercício profissional. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é sempre muito melhor e a coisa sai muito melhor, né? Então, assim, desde o começo, quando eu começo a trabalhar como jornalista, eu fui primeiro para a área de esporte, mas depois para a área de cultura. Mas além de trabalhar com a área cultural, então cinema, teatro, televisão, música, eu fazia sempre minhas coberturas de carnaval. Eu brincava que eu fazia freela para o meu próprio jornal, assim, né? Fazendo coisas à parte do meu exercício profissional. Então sempre trazendo o samba e o carnaval para tentar juntar essas duas paixões. E foi o que me acompanhou, assim, minha vida profissional inteira. Eu trabalhava sempre com outras coisas, mas o carnaval e o samba estavam sempre lá presentes. O ano inteiro, inclusive. O ano inteiro. Eu tinha uma coluna no Jornal Extra, que era uma coluna semanal chamada Roda de Samba. Eu assinei essa coluna durante 16 anos. A gente parava essa coluna depois do carnaval, ali março, abril, mas em maio a gente já voltava com essa coluna. Então eu tinha uma coluna semanal de carnaval, de maio até março.
março do ano seguinte, só tinha 2 meses de férias, então era notícia sobre o carnaval o ano inteiro, porque quem vive o carnaval sabe que não para, né? A gente está o tempo inteiro, escolha de enredo, depois escolha de samba, depois barracão, e o ciclo sempre dura esse ano inteiro. Então sempre tem notícia. E querendo saber, né? O público querendo saber dessas coisas todas ao longo do ano. Agora, os prefácios dos seus livros são praticamente bênçãos, né? Você foi abençoado por Haroldo Costa, João Máximo, Martinho da Vila, Ney Lopes, Beth Carvalho. Como é que foi isso? Flávia Oliveira, Tereza Cristina. Eu escolhi assuntos, né, para escrever os meus livros, assuntos que diziam respeito a essas minhas paixões, né? Então, um livro sobre o Salgueiro, sobre a Vila Isabel, sobre as cantoras de samba e tal. E a gente tem que procurar ouvir essas referências, né? Então, por exemplo, quando eu fui escrever um livro sobre a Vila Isabel, falei, cara, tem que ser o Martinho a escrever esse prefácio, porque ninguém tem mais Vila Isabelice correndo no seu sangue do que o Martinho da Vila. Então, eu sempre procurei essas pessoas, primeiro para que elas lessem o livro, né? E, inclusive, eu sempre falava, quando eu pedia para essas pessoas escrevessem o prefácio, eu falava assim, olha, não é só para ler o livro e escrever o prefácio, não. Qualquer coisa que você vê ali que você não gostar, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer coisa que não está legal, você me aponta, né? Pessoas sempre muito receptivas, assim. Inclusive, esse caso específico do Martinho, eu me lembro que quando eu recebi o e-mail do Martinho com o texto que ele escreveu para o meu prefácio, eu comecei a chorar. Porque era um texto tão lindo, o Martinho é uma generosidade, assim, é um dos meus grandes ídolos, assim, né? O Martinho com 86 anos aí produzindo discos e shows incrivelmente, e assim, ele foi tão generoso no texto dele, assim, são pessoas muito generosas, não chegaram onde estão à toa, né? Então, assim, quando eu recebo esses textos, é como você falou, uma bênção mesmo, é uma certeza, assim, de que, acho que tem um caminho legal aqui. Pessoas sempre muito generosas que me deram muito prazer, assim, de tê-las nessas obras. Eu tive prefácio do Sérgio Cabral, pai, que é uma referência também na pesquisa, né, de escola de samba. Então, assim, pessoas sempre muito generosas e que eu tenho a honra de fazerem parte, assim, um pouco dessa história, né? Você falou que o Martinho é um dos seus ídolos, você também tem uma ídola, se é que se pode chamar assim, uma musa, que é a Beth Carvalho. Ela assinou o prefácio do livro sobre o Zeca Pagodinho, Exato. Depois ela ganhou uma obra só para ela e também um filme. Fala pra gente como é que é escrever um roteiro de um filme sobre uma música. Ô Mariana, a Beth é essa pessoa que está presente em todas as pesquisas que eu fiz. Porque se você vai pesquisar o samba lá de trás, então você vai falar de Cartola, de Nelson Cavaquinho, a Beth aparece. Né? Se você vai falar da geração ali dos anos 60, 70, se você vai falar dos festivais de música, do Martinho, do João Nogueira, da Clara Nunes, daquela turma dos anos 70, a Beth é uma figura importantíssima. Se você vai falar do samba mais recente, né, da turma do Cacique de Ramos, da geração seguinte, né, do Zeca, do Arlindo, do Aragão, do Almir Guineto, do Fundo de Quintal, a Beth é a madrinha dessa turma. Inclusive da turma mais nova, né, Enzo Belmonte, Mariene de Castro, Xande de Pilares, a Beth tem relação com essa turma. A Beth, contar a história da Beth é meio contar a história do samba. Ela fez parte disso tudo. Então, assim, a Beth sempre estava presente nas minhas obras. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre ela. Primeiro, chamando ela para fazer esse prefácio do livro sobre Zeca Pagodinho, porque ela é a madrinha, né? Depois, escrevendo o livro Canto de Rainhas, que é um livro que surge, inclusive, de uma vontade que eu tinha de escrever uma biografia sobre a Beth, e aí acabei não conseguindo. Depois tentei escrever uma biografia da Alcione, também acabou não rolando. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever sobre elas todas, porque elas são minhas paixões e eu não vou deixar essas paixões de lado. Então eu fiz um livro sobre cantoras de samba, que eu falo de Dona Ivone, Clara, Elza, falo da geração seguinte, falo das gerações anteriores, faço um panorama sobre as cantoras de samba. Então a Beth sempre esteve muito presente. E aí, em 2018 para 2019, pinta esse convite para fazer um roteiro de um filme que era baseado nas imagens que a Beth fez ao longo da vida dela inteira. Então a Beth, desde os anos 60, ela tinha o costume de filmar as viagens que ela fazia, os encontros que ela fazia em casa. Ela ia pesquisar repertório para os discos, ela levava uma câmera e filmava os compositores cantando as músicas novas. Né? Visionária. Então a gente conseguiu 800 fitas VHS de imagens que a Beth fez ao longo da vida toda. Isso eu estou falando de uma época em que a Beth ainda estava viva. Ela nos cedeu o acesso a esse material. Eu e o diretor do filme, que é o Pedro Bronze, cara espetacular. Então nós vimos essas fitas inteiras para construir, a partir das imagens que ela mesma fez, esse panorama do que é a história da Beth. E aí
mais uma vez, virou não só um panorama sobre a história da Beth, mas um panorama sobre a história do samba. É quase como se a gente tivesse percorrido esses 100 anos da história do samba a partir dos arquivos da Beth. É um arquivo riquíssimo. A gente pôde usar só 2 horas, então você imagina, né? Se a gente viu 1000 horas de fita, tem 998 que não entraram, então ainda tem esse material, essa joia, essa preciosidade lá nos arquivos da Beth. Estão até fazendo uma série agora, vão pintar outros produtos, outros subprodutos disso. Mas é um filme que me deu uma alegria assim, de fazer, porque você vê todo mundo nesse filme, né? Então você vê Luiz Carlos da Vila, você vê o Martinho novinho, você vê o Zeca novinho, você vê o Aragão, você vê a turma do fundo de quintal ali começando. Tem o Nelson Cavaquinho e o Cartola mostrando músicas inéditas para a Beth. Então, assim, tem uma inédita do Manasseia que nunca foi gravada. Tem o Nelson Cavaquinho mostrando A Flor e o Espinho, ainda com a letra original, que não foi gravada, que nunca foi gravada e que ninguém conhecia. Então é um filme que a cada momento você dá um suspiro, porque você tem uma imagem linda, uma imagem histórica e que, para quem gosta de samba, aquilo é muito, muito emocionante, né? É uma bela maneira de contar a história do samba e um pouquinho da história da nossa cidade, do nosso país. Você também fez isso através da Alessi Brandão, homenageando ela com um espetáculo musical teatral. Sim, aí já é outra mídia, né? Já é outra, isso é muito legal também, explorar um pouco as linguagens de cada mídia, né? Então, se você vai falar sobre um artista em livro, como você deve escrever aquilo? Se você vai levar para o teatro, como é que é essa história? Para o cinema, é muito bacana trabalhar, virar enredo, né? Poxa. Você pensar, né? Como é que você faz um enredo sobre uma personalidade, né? E no caso da Alessi, eu tive que exercitar essa linguagem do teatro, que é uma linguagem que permite que você faça tudo, né? No palco, né, você pode fazer tudo. No palco, se você faz assim, a pessoa entende que você está com um copo na mão, bebendo água, né? Então, a gente levou a história da Alessi, um musical dirigido pelo Luiz Antônio Pilari, que eu fiz o texto, e foi muito bonito a gente poder mostrar essa trajetória dessa mulher, que eu acho que tem menos reconhecimento do que devia, como uma mulher, por exemplo, a Alessi é a primeira sambista que grava as suas próprias músicas, que tem uma obra a partir das músicas que ela mesma fez. Absolutamente autoral, né? Totalmente autoral, né? A primeira mulher a entrar na ala de compositores da Mangueira, né? Uma mulher ligada à escola de samba e que levou para o mundo temas que nos anos 70, que hoje são muito falados, mas que nos anos 70 não eram muito falados, né? Então, discriminação racial, população LGBT, né? A Alessi tem música indígena nos anos 70, né? Um tema que a gente não associa tanto a ela, mas ela tem, né? A Alessi fala sobre muita coisa, gênero, né? Questões femininas, muita música sobre a realidade da mulher, sobre a realidade do subúrbio. Então, é uma obra riquíssima e que a gente conseguiu levar para o teatro com uma alegria que foi incrível. Não tivemos essa alegria com a Beth, né? Nós começamos o filme a fazer com a Beth viva e ela não teve a oportunidade de ver o filme em cartaz, mas com a Alessi, na nossa estreia, a Alessi estava lá, sentadinha na primeira fileira assistindo. Foi o nosso maior presente. Quando terminou o musical, ela subiu no palco e começou a falar e ficou falando durante 27 minutos. Então a gente percebeu que o musical tinha tocado muito ela e quando fomos para São Paulo, ela foi de novo assistir 2 vezes, então acho que a gente conseguiu tocar a Alessi de alguma forma e esse é o maior presente, né? Assim. Exatamente. Agora, então, tem livro, filme, musical e série também. Você também dirigiu e escreveu O Samba Me Criou. E essas ideias, elas não param de brotar o tempo inteiro, você tem material de estudo. Mariana, porque é um mundo muito rico, né? Assim, hoje a gente está aqui no Barracão da Viradouro, a gente olha em volta, isso aqui respira arte o tempo inteiro, né? E se você for para uma quadra de escola de samba, uma quadra de escola de samba respira arte o tempo inteiro e artes de todos os tipos, né? Se você for numa quadra de escola de samba, você vai ver ritmo, você vai ver canto, você vai ver dança de passista e dança de mestre-sala e porta-bandeira. Aqui você vai ver artesanato, pintura, escultura, ferragem, marcenaria, enredo, que é poesia, samba, que é letra, assim, é arte o tempo inteiro. E todas essas pessoas são artistas, dos melhores artistas que nós temos no país, né? É o maior espetáculo que a gente consegue produzir, né? Então isso aqui é sempre muito estimulante. No Samba Me Criou foi uma série que eu parti para falar dos compositores das escolas de samba. Então eu quis falar desde o começo centrado em 4 escolas, né? Portela, Mangueira, Império Serrano e Salgueiro. Então eu mostro como essas escolas de samba nascem de compositores. Então eu vou lá em Paulo da Portela, em Cartola, em Silas de Oliveira e venho fazendo uma linha do tempo de cada uma dessas escolas, chegando às novas gerações. Então chegando ao Xande de Pilares no Salgueiro, chegando a Tereza Cristina da Portela, chegando ao Pretinho da Serrinha no Império Serrano,
Então, assim, fazendo essa linha do tempo, mostrando como os compositores, como esses poetas populares são a base das escolas de samba e produziram histórias e músicas que são um pouco a trilha sonora, né, das nossas vidas nos últimos 90 anos. É muita riqueza. Eu poderia produzir 10 séries, peças, filmes por ano, porque é muita coisa boa que tem por aqui. Pois é, a gente sabe do poder que o audiovisual tem de penetrar no imaginário popular. Então, quando essas narrativas são feitas de maneira cuidadosa, respeitosa com as personagens, né, com uma apuração dedicada, isso ajuda a contar a história também daqui para frente, né? Sim, e de criar memória, né? De criar mitos, de criar figuras que vão ser exemplos para as próximas gerações, né? Por exemplo, a Beth Carvalho diz que ela começou a tocar cavaquinho porque ela viu a Dona Ivone Lara tocando cavaquinho. Então, assim, é o exemplo, né? Quando você vê alguém naquele lugar, você fala, eu posso fazer isso, né? E quando a gente não tem memória, isso é uma coisa muito grave, né? Por exemplo, a gente não tem uma imagem de Tia Seata. Tia Seata, que é essa grande figura fundamental no começo da história do samba, a gente não tem registros significativos de Tia Seata, né? O que isso significa para as gerações seguintes, né? A gente precisa criar memória, a gente precisa filmar as figuras das velhas guardas, a gente precisa filmar as histórias das baianas. Esses profissionais, a gente precisa... o carnaval, né? Pensando aqui no barracão de escola de samba, a gente está num ambiente em que a arte é efêmera, né? Acabou um ano, daqui a pouco isso aqui está tudo desmontado, né? Daqui a pouco isso aqui não existe mais e já estão preparando o carnaval seguinte. Então a gente tem que registrar, a gente tem que ter isso registrado para as próximas gerações, para que a gente crie a noção, a consciência de que isso é a nossa melhor arte, né? Isso aqui é fascinante e o audiovisual ajuda a gente a fazer o registro disso aqui para as próximas gerações. Agora, todo esse trabalho apurado de pesquisa histórica te levou também a ser o responsável pela criação do espetáculo de celebração da independência, do bicentenário da independência, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Isso. Aí foi um convite do meu grande mestre, Abel Gomes, que é o grande mestre de espetáculos no Brasil, né? O cara que faz o Réveillon de Copacabana há mais de 15 anos, que fez a abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Aquele grande espetáculo. E ele me convida para fazer o roteiro desse espetáculo que a gente fez lá em São Paulo, que foi lindo, um espetáculo com mais de 20 cantores, um espetáculo com 100 pessoas no palco. Espetáculos em que a gente fala de brasilidade. E eu acho que o que nós temos de mais representativos da nossa identidade como brasileiros é a cultura, é a arte. Então, quando a gente fala do canto, quando a gente fala da dança, como a gente fala da nossa poesia, né, das canções, né, dos nossos compositores, eu acho que a gente está falando do Brasil através disso. Então, a gente fez um espetáculo que falava de independência, mas a independência não aquela independência dos livros de história, mas a independência de cada um poder ser o que é, poder ser o que quer ser. Então a gente falou de gênero, a gente falou de raça, a gente falou de preservação da Amazônia, tudo através de música, sem a gente precisar falar um texto. A gente não precisou falar uma palavra, mas através das músicas a gente deu todos esses recados. Foi um espetáculo emocionante, assim, acho que marcou muito a todo mundo que estava lá naquele 7 de setembro em São Paulo. Uma farta contribuição para a cultura brasileira. A gente vai continuar conversando sobre isso daqui a pouco. Câmara Rio Entrevista volta já, não sai daí. Retornando agora com o Câmara Rio Entrevista, hoje com o autor, roteirista, sambista Leonardo Bruno, que tem também um trabalho de pesquisa no Observatório do Carnaval do Museu Nacional da FRJ. Isso. É um grupo muito interessante que se juntou a partir dessa paixão pelo carnaval. E esse grupo tem antropólogos, sociólogos, pessoas ligadas à Escola de Belas Artes, jornalistas, pessoas de várias formações que se reúnem para falar de carnaval e para trazer as suas pesquisas, né? Então a gente traz para esse grupo as nossas pesquisas e divide com esse grupo. A ideia é formar um grande celeiro de conhecimento sobre as artes carnavalescas. E aí a gente traz também, além das pessoas ligadas à academia, muitos personagens ligados às escolas de samba. Então pessoas não só que estudam, mas pessoas que estão vivendo aquilo o ano inteiro. Então a gente tem, por exemplo, puxadores, a gente tem passistas, a gente tem porta-bandeiras. É um grupo muito heterogêneo e acho que isso que faz a riqueza das discussões que a gente tem lá. E, novamente, discussões que geram memória, que geram conhecimento e que fazem a gente ter noção da complexidade, do tamanho disso que é
colocar um carnaval na rua. Um conhecimento formal, mas também com a atuação de quem está ali vivendo aquilo na ponta, né? Juntando esse conhecimento acadêmico com um conhecimento empírico e somando essas forças, né? Porque hoje o que a gente mais tem, e isso é muito importante, o que a gente mais tem são acadêmicos que vivem empiricamente o carnaval e pessoas que são do carnaval e que também estão fazendo seus estudos na academia. Então, assim, a gente está sempre juntando esses dois conhecimentos que são os dois fundamentais. Eu acho que não tem, né? A gente não pode hierarquizar isso. São dois conhecimentos muito importantes e quanto mais a gente consegue somar esses dois conhecimentos, a gente, né, eleva ao quadrado a potência disso. Demais. Agora, o Léo, gente, já coordenou prêmios de TV, ele promoveu o resgate da eleição do Cidadão Samba, é jurado do Estandarte de Ouro. Que responsa, hein? Como é que são os seus critérios, claro, além dos critérios técnicos, para escolher, para decidir, e algo que é tão importante, tão valoroso para essas pessoas? Olha, o Estandarte, eu tenho muito orgulho de ser do Estandarte de Ouro desde 2013, né? Vou para o meu 12º ano e é muito legal fazer parte de um prêmio que mostra que existem outras formas de se avaliar um desfile de escola de samba, de se olhar para um desfile de escola de samba. O Estandarte propõe um olhar diferente do olhar do júri oficial. Porque eu até comento com os meus amigos, né, quando eles falam que não coincidiu, às vezes, o campeão da Liga com o campeão do Estandarte, eu falo, gente, se era para validar simplesmente o júri oficial, não precisava ter o Estandarte. O legal é que o Estandarte traga um olhar diferente. Então, o júri da Liga tem os seus critérios, né, critérios um pouco mais punitivos, critérios que olham os erros, que fazem uma avaliação muito técnica daquilo que está passando na frente, e o resultado do carnaval é a soma desses critérios, é a soma de quesitos, né? A soma de partes separadas. E o Estandarte faz uma análise totalmente diferente, que é um olhar que se deixa levar pela emoção. Então, para a gente é muito importante a emoção. Um olhar que privilegia muito mais a visão sobre os acertos das escolas e não sobre os erros. E um olhar que é do conjunto, que não é uma soma de quesitos. Então, a gente não soma avaliações separadas, né? Mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, evolução, como é o julgamento oficial. A gente olha o conjunto e, a partir dali, a gente decide quem são os melhores. Eu acho muito legal a gente ter, sobre uma mesma manifestação cultural, olhares diferentes, né, e que premiam e que valorizam coisas diferentes. Eu acho que isso enriquece o espetáculo, né, porque você traz novas visões para aquilo. Então, para mim, é um orgulho, e o orgulho maior é estar do lado de Haroldo Costa, Maria Augusta, Mestre Odilon, né, assim, é um Luiz Felipe de Lima, é um júri muito capacitado e a gente tem momentos muito legais ali naquela discussão. Tem quebra-pau, tem briga, tem discussão. Porque, né, novamente, são olhares muito diferentes, cada um a partir da sua perspectiva, né, então tem o Simas, tem o Alberto Mussa, tem a Raquel Valença, tem uma galera ali, cada um com uma vivência, então você tem, e todos muito apaixonados por aquilo, então às vezes são debates muito acalorados, mas no fim a gente sempre chega numa conclusão, e que seja a conclusão melhor para as escolas de samba, né? São muitas colaborações para a cultura popular, e agora você está prestes a fazer mais uma para o Rio de Janeiro especificamente, né? Que você está envolvido numa baita empreitada, que é o espetáculo musical Aquele Abraço, que vai ser um residente do novo Roxy. Conta pra gente sobre esse projeto. Olha, orgulho total de estar fazendo parte desse projeto, porque a gente está vendo que o novo Roxy vai ser um marco na cidade do Rio, como um local que vai poder receber pessoas, não só turistas, né? A gente fala muito sobre um espetáculo que estará aqui, residente, para quem vem visitar o Rio de Janeiro. É um espetáculo que vai, primeiro, reinaugurar essa casa, que é um símbolo do Rio de Janeiro, né? O Roxy, que foi um cinema de rua em Copacabana, de décadas e décadas de história, e que não poderia ficar fechado, né? A gente já perdeu muita coisa no Rio, né? A gente tem muitos lugares icônicos que a gente simplesmente viu desaparecer. Então, que bom que o Roxy foi reformado para virar essa casa de espetáculo com a mesma fachada, com a mesma imponência que sempre teve, mas agora recebendo esse espetáculo, que é um espetáculo que vai fazer um passeio por essa brasilidade. Então a gente quer mostrar, para quem vem de fora, ou para nós mesmos, né, que vamos lá, um pouco do que é o Brasil através do seu povo, através da sua cultura. Então a gente vai fazer um passeio pelo Brasil inteiro, trazendo todos esses ritmos, todas essas manifestações culturais que são características do nosso povo, para essa plateia que a gente não quer que seja simplesmente espectadora desse espetáculo. A gente quer que essa plateia participe de uma forma muito ativa dessa viagem. Então, nesse nosso espetáculo, o público vai viajar junto com a gente. Vai ser um espetáculo, de certa forma, imersivo, sensorial, interativo. A gente quer que seja algo muito dinâmico e que o público participe o tempo inteiro. Nossa,
Estamos na expectativa aqui. E com uma equipe incrível, né? A gente tem o Pretinho da Serrinha participando, Priscila Mota e Rodrigo Negri, os carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, e o nosso grande diretor-geral, Abel Gomes, que é quem está conduzindo essa turma toda e que vai botar mais um lindo espetáculo na rua. A gente está muito ansioso. Uma proposta que certamente veio para ficar. Sim, quero que todo mundo vá lá. Não é um espetáculo só para turista, é um espetáculo para quem é do Rio de Janeiro também. E a gente quer que a turma saia de lá com orgulho, sabe, Mariana? Com orgulho do Roxy, com orgulho da gente estar produzindo um espetáculo desse tamanho e com orgulho do que é o Brasil, com orgulho de tudo que o Brasil produziu. Maravilha, Léo. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, prazer estar aqui com você. Então, com essa, gente, a gente encerra o Câmara Rio Entrevista de hoje. Você pode rever todo esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site e também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro.